Hello, hello, hello. Acho que estamos prontinhos para começar o live de hoje, o live desta semana, como pedido por muita gente e como prometido por mim. Cá estamos hoje. Hoje, como temos alguns assuntos mais complexos, eu achei ser mais justo fazer uma coisa um bocadinho mais elaborada, trazer uma apresentação, poder fazer-vos aqui uma apresentação um bocadinho mais organizada daquilo que eu quero falar hoje. Eu recolhi algumas das vossas dúvidas mais recorrentes, usei também alguma da nossa experiência a trabalhar com vegetarianos, veganos e não só, e vou querer falar aqui de alguns exemplos que são importantes e que acho que vos vão ajudar rapidamente a implementar se estão a pensar em começar uma abordagem um bocadinho mais vegetariana, se já são vegetarianos, se ainda não são vegetarianos, mas se vão começar a ser vegetarianos muito em breve, quais são os pequenos passos que podem começar a dar para ter certeza que fazem as coisas bem, que têm saúde, que podem perder gordura, que podem ganhar massa muscular. Também vos vou falar de uma oferta muito especial que eu tenho para vocês, para quem ficar até ao final, mas para já vou manter segredo, vou voltar à minha apresentação e vou maximizar a minha apresentação para vos falar aqui um bocadinho do que é que eu vos trouxe hoje sobre o vegetarianismo. Então, hoje vou falar das recomendações mais importantes para uma dieta sem carne, para como é que vocês podem perder gordura, ganhar saúde e ter realmente uma abordagem descomplicada como aquilo que nós defendemos e gostamos. Então, qual é que vai ser a primeira parte daquilo que eu vou falar muito rapidamente neste mini workshop de hoje? A primeira parte vamos falar da proteína, na segunda parte dos micronutrientes, na terceira parte das dúvidas comuns, tudo isto muito relacionado com dietas sem carne, com dietas vegetarianas, vegan, plant-based, vamos falar de vários exemplos. Vamos falar também de alguns problemas comuns, por exemplo, uma delas que eu recebo muitas vezes feedback é a preparação dos profissionais de saúde, nutricionistas e etc., para este tipo de abordagens exclusivas e tipo de abordagens diferentes. Eu não sou contra os nutricionistas, eu não sou contra os profissionais de saúde, nós não somos contra nem a favor, aliás, nós gostamos de todas as pessoas que possam contribuir para um país com melhores hábitos, com mais saúde e com melhor estilo de vida. O que sentimos muitas vezes é que há muitos profissionais de saúde que estão obsoletos, não estão preparados para lidar com dietas exclusivas. O que é que são dietas exclusivas e dietas inclusivas? E dietas inclusivas é aquilo que nós acreditamos que cobre grande parte da nossa população quando não envolvemos algo filosófico ou ideológico. Dieta inclusiva é quando se pode comer um bocadinho de tudo e ter os resultados que pretendemos. Uma dieta exclusiva é quando excluímos grupos alimentares, grupos de macros ou certos alimentos baseados em intolerâncias, crenças, filosofias e por aí fora, nas quais podemos identificar várias. A dieta cetogénica é um exemplo, removemos os hidratos. Dieta low carb, mesma coisa, removemos os hidratos, são dietas exclusivas. Dieta paleo, tens alimentos proibidos, também é considerada uma dieta exclusiva. Dieta vegetariana, vegan e por aí fora são consideradas dietas exclusivas. Excluímos grupos de alimentos e muitos dos profissionais não estão preparados. Então eu quero que vocês se preparem para, no caso de quererem fazer isto e não encontrarem um profissional que vos ajude, que tenham alguma educação em volta do tema para que vocês possam ter mesmo bons resultados, porque, fazer já aqui um spoiler, vocês podem ter bons resultados na mesma se tiverem algumas precauções que vamos falar hoje. Então a primeira parte, vamos falar da proteína. Temos aqui um tofu lindo do lado direito, como exemplo do que é uma boa fonte de proteína. Então, porquê? Primeiro de tudo, porquê a preocupação com a proteína? Porquê que eu estou a falar da proteína e porquê que realmente a proteína é importante? A proteína desempenha um papel fundamental em várias coisas e um deles é quando nós nos focamos numa fase em que queremos perder massa gorda, se esse for o nosso grande principal objetivo, a proteína vai nos ajudar em vários sentidos. Primeiro de todos, é que a proteína ajuda a manter a massa muscular. E queremos perder gordura e ficar tonificados no resultado final e não ficar sem músculos e moles e flácidos. Segundo, a proteína tem um grande efeito saciante. É o mais saciante dos 3 macronutrientes. A proteína, os hidratos e as gorduras, a proteína é, sem dúvida, o mais saciante. E sendo o mais saciante, nós queremos não ter fome durante uma fase em que estamos a tentar perder gordura. E terceiro, a proteína também é o que tem um efeito termogénico maior na digestão. Significa que quando consomem as mesmas calorias de hidratos versus, por exemplo, as mesmas calorias de proteína, vão gastar muito mais calorias na digestão da proteína, o que significa que muito possivelmente vão ter um saldo calórico menor, perdem mais gordura, têm resultados mais rápidos e por aí fora. Os exemplos que eu falo da proteína, um dos erros maiores que eu vejo quando alguém passa por uma abordagem vegan ou vegetariana é começar a apostar muito em fast foods ou alimentos processados ou alimentos pobres nutricionalmente só porque são vegan ou só porque são vegetarianos. E lembro-me sempre de um exemplo de um vegan que veio ter connosco e que o primeiro diário alimentar, 2 das refeições do dia dele eram sandes de pão branco com marmelada. Era vegan. O que é que me custa? Isto é uma refeição
Não é por ser contra os açúcares, ser contra os hidratos, não é nada disso, mas é uma refeição claramente pobre, nutricionalmente falando. É muito, muito pobre. Além de faltar muita proteína naquele dia, estas refeições são muito pobres. É isto que me preocupa quando fazem uma abordagem exclusiva, como o vegetarianismo ou o veganismo, em que podemos começar a cometer alguns erros de, ok, o que me interessa é ser vegan ou vegetariano e estou a colocar de parte a minha saúde e a minha composição corporal. Eu quero que vocês possam conseguir as duas coisas em simultâneo. Uma coisa relativamente à proteína. Não, as proteínas não são todas iguais, ou seja, existem aminoácidos essenciais que inevitavelmente nas fontes animais, elas estão presentes muito parecido com os nossos aminoácidos no ser humano, coisa que não acontece muitas das vezes nas proteínas vegetais, por isso não, as proteínas não são todas iguais, mas eu depois explico como é que vocês podem começar a combinar e a escolher as proteínas para conseguirem resultados semelhantes mesmo com fontes vegetais. Como vocês podem ver, isto é um gráfico muito utilizado. Então e se eu comer ervilhas, por exemplo? As ervilhas têm proteína, é verdade. As ervilhas têm proteína, mas também temos que pensar, eu para conseguir 20 gramas de proteína de ervilhas, eu tenho que comer 400 gramas de ervilhas. Eu para conseguir 20 gramas de proteína de um bife de frango só tenho que comer 100 gramas. E tu dizes, então prefiro ervilhas, são 400 gramas com muito mais. Certo, mas as ervilhas não têm só proteína. E é isto que começa a aparecer quando as pessoas começam a perceber o que é que são macros, o que é que são proteínas, hidratos e gorduras e começam a passar para o vegetarianismo. Começam a perceber que começam a haver aqui uns conflitos entre as diferentes macros que podem dificultar um bocadinho o processo. Eu vou-vos dar algumas indicações simples de como é que podem minimizar essa parte. Além disso, as calorias também contam, não vamos olhar só para a proteína, porque as pessoas dizem assim, mas já viste a manteiga de amendoim? A manteiga de amendoim, por 100 gramas, tem 25 gramas de proteína, é verdade. E a gordura? E as calorias? Enquanto um bife de frango se calhar tem 100 calorias por 100 gramas, a manteiga de amendoim tem 600. Completamente diferente. Para a mesma quantidade de proteína. Qual é que vai ser aquilo que me vai ajudar mais se eu tenho que reduzir as calorias para perder peso? O bife de frango. Mas eu sou vegetariano, logo não se põe em causa de comer bife de frango. Ok, então vamos olhar para outro conjunto de opções que me permitem ter na mesma proteína sem pecar tanto nas calorias. Essa é uma das coisas que também vamos falar um bocadinho. Eu tenho que vos apresentar um conceito técnico, que eu quero que saiam do mini workshop de hoje mais elucidados de o que é que são as coisas relevantes para vocês. É uma coisa chamada PDCAAS. E hoje vamos a que raio lá vai ele com as cenas de engenharia do passado, cheio de siglas e fórmulas. Muito simples. PDCAAS significa Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Significa, no fundo, qual é a qualidade da proteína ou da combinação de proteína. E isto serve para quê? Para vocês perceberem quando as pessoas dizem mas se eu comer ervilhas ou se eu comer frango eu consigo na mesma buscar 20 gramas de proteína, mesmo ignorando as calorias. Não. Se vocês olharem, é diferente. O PDCA é diferente nestas diferentes proteínas. Porque se vocês olharem, por exemplo, os ovos têm o score máximo, têm a numeração máxima, significa que 1 é o máximo, 0 é o mínimo. Significa que ovos são uma escolha incrível no que toca a uma boa digestibilidade dessa proteína, uma boa absorção dos aminoácidos presentes nessa proteína. Os ovos são excelentes, depois temos, por exemplo, aqui o atum, também tem 0,9, é excelente, mas se olharem para as ervilhas, fazer aqui também umas marcações para poderem acompanhar, se olharem aqui para as ervilhas, tem 0,69, significa que a nível de rate, de classificação, não é tão boa a nível de digestibilidade e absorção dos seus aminoácidos comparativamente, por exemplo, com os ovos. Ou seja, não é igual, não podemos considerar que é igual, é diferente e temos que aceitar que é diferente e faz parte do processo. O que é importante aqui, deixem-me apagar aqui os rabiscos que eu fiz para não confundir aqui as coisas. O que é mais importante perceber é, olhando para o quadro azul, há diferenças. Por exemplo, a manteiga de amendoim tem 0,5 nesta escala. Os ovos têm 1, não são iguais, não podem ser comparados. O salmão tem 1, fantástico. O arroz também tem proteína, mas tem 0,47. E as pessoas dizem, ok, o que é que faço com isto, João? Aqui entra o gráfico ou a tabela do lado direito. Nós podemos combinar grupos de alimentos diferentes e conseguir chegar a um rate de 1 de PDCAAS. Ou seja, por exemplo, a whey, aqueles batidos que vocês estão habituados a ver a malta a beber no ginásio, é uma proteína feita a partir do soro do leite. Se eu for ovo-lacto vegetariano, eu posso consumir whey e consigo buscar uma proteína rápida com um score máximo de 1.
Mas, por exemplo, imaginamos que eu não consumo nem ovos nem laticínios. Ok, eu posso ir para a soja. Como veem aqui, a soja também tem um bom score. Tem um score de 1. É fantástico. Os ovos, para quem é ovo-lacto, fantástico. Também tem um score de 1. E agora que for vegan e quer não consumir nada animado. Por exemplo, tudo o que sejam grãos e legumes, se nós combinarmos grãos e legumes, por exemplo, aqui o arroz, imaginemos um arroz misturado com um grão de bico, por exemplo, permite-me conseguir um score de 1. O arroz sozinho só tinha 0,47, o grão de bico só tinha 0,78, vou-vos fazer aqui mais uns risquinhos para acompanharem, o arroz só tinha 0,47, o grão de bico tinha 0,78, mas eu quando combino os dois consigo um score de 1, que significa que fica uma ótima proteína a nível de qualidade para a absorção. A mesma coisa eu também posso combinar, por exemplo, grãos, por exemplo, o arroz ou outra coisa do género, podia ser umas tostitas de arroz, com sementes e manteigas de frutos secos, por exemplo. É mais uma opção possível para conseguir um score de 1. Outra combinação muito comum é as ervilhas com arroz. É uma combinação muito comum, que, como veem, também consegue um score de 1. Por isso, é possível combinar até duas fontes vegan e ter um score mais alto do que propriamente aqui o bife de vaca, como podem ver, que é 0,92. Isto para vos dar uma noção de que não é importante olhar para isto com uma visão 0,1. Como carne tem proteína fantástica, não como carne a proteína é péssima. Não, como podem ver, com as combinações certas, vocês conseguem uma boa qualidade a nível proteico. E o que é importante é garantir que ao longo do vosso dia vocês têm uma boa distribuição e um bom consumo de diferentes fontes de proteína para garantir que o vosso PDCAAS é fantástico. Espero que esta parte é um bocadinho mais complexa, mas acho que percebe o conceito, que no fundo a mensagem é quando têm proteínas incompletas, com o rácio mais baixo disto que falámos, deste score, o mais importante é combiná-las. Uma das perguntas que eu também recebo é: será o tofu, o seitan e soja boas fontes vegetarianas? Na minha opinião, sim, sem dúvida. Porque se nós temos uma abordagem vegan e não estamos a consumir mesmo nem ovos nem laticínios, começa a ser cada vez mais desafiante, sem suplementos, conseguirmos um bom aporte calórico que nos permita manter a massa muscular, ter bons resultados a nível de massa muscular, manter-nos saciados e poder perder gordura se estivermos numa fase de perda de gordura. Por isso são fontes boas, na nossa opinião e experiência. Algumas fontes boas de proteína, dá-vos alguns exemplos. Para vegetarianos, a whey em pó, soro do leite. Se forem ovo-lacto-vegetarianos, a whey é fantástica. A mesma coisa para a caseína. A whey é o soro do leite, é uma proteína de uma absorção média rápida. A caseína é uma absorção mais lenta, é uma proteína mais densa, mais parecida com a que existe presente, por exemplo, nos skyrs, nos iogurtes que nós estamos habituados. Ou, por exemplo, para vegetarianos que consumam, que sejam ovo-lactos, por exemplo, os laticínios ricos em proteína, como os skyrs, os kvarks, o grego ligeiro ou o grego light. Novamente para os ovo-lactos, claras de ovo, ovos inteiros são fontes incríveis, com um bom score, que vos permitem obter tudo. Onde é que o desafio começa a aparecer? Quando vocês já não comem nem ovos nem laticínios, para os vegan. E aí, uma proteína vegan em pó pode ser interessante para vos ajudar a suplementar, é para isso que serve a suplementação, para suplementar aquilo que vocês não conseguem buscar no vosso dia-a-dia. Se vocês quiserem obter o rácio perfeito numa proteína em pó vegetariana, vegan, neste caso, o ideal seria ser um mix entre proteína de ervilha com proteína de arroz. Cerca de 70% de ervilha, 30% de arroz. Esta combinação permite um perfil de aminoácidos o mais parecido possível com a whey. Ou seja, quando as pessoas dizem tens que beber whey porque a whey é que é uma proteína incrível, não consegues com uma proteína vegan, é mentira. Uma boa proteína vegan com o rácio 70-30 ervilha-arroz, vocês conseguem ter um perfil de aminoácidos igualzinho ao da whey. Por isso fica aqui a recomendação quando tiverem que escolher uma proteína vegan. Outras opções veganas: seitan, tofu, soja, as leguminosas com grãos. Atenção que aqui começam a vir os meus alertas. Se combinarem leguminosas e alguns grãos, como o arroz, que eu dei o exemplo, e o grão de bico, vocês conseguem obter uma boa proteína vegan, mas atenção, com este tipo de combinações vocês vão acabar por comer mais hidratos de carbono, porque não são só fontes de proteína, não é como uma fonte animal. Por isso, atenção aos excessos ao final do dia, se vos colocam com mais calorias do que precisam para atingir os vossos objetivos. A mesma coisa, por exemplo, vocês também podem combinar sementes e frutos secos. O que é que acontece? Conseguem um bom aporte de proteína, mas normalmente conseguem começar a exceder os vossos
números a nível de quantidade de gordura alimentar por dia e podem chegar ao fim do dia com muitas calorias e depois não conseguir perder peso porque estão a consumir calorias a mais. O que é que me preocupa nas dietas sem carne? Extremismos, ou seja, eu recebi já isto várias vezes, João, eu sou vegetariano ou estou a começar a ser vegetariano, mas também não como processados, não como isto, não como aquilo, não como aquele outro, e aqui vamos terminar por aqui esta discussão, que é, se nós falamos disto do ponto de vista filosófico, ético e maneiras de ver a vida, extremismos e abordagens nutricionais que são impossíveis de cumprir, então isto foge completamente do tema do workshop de hoje e isto não é nada daquilo que eu quero perder tempo a falar porque não é prático. Mas a minha pergunta que eu quero deixar para pensarem mais tarde e refletirem é, imaginas-te a seguir esta abordagem que tens atualmente mais de 90% do teu tempo nos próximos 5 anos? Se me disseres que não, isto não é um estilo de vida, tu não queres ser vegetariano, estás a seguir uma modinha que viste em qualquer lado ou viste alguém fazer e não estás apto ainda a fazer isto. É um estágio demasiado avançado daquilo que tu queres implementar. Não significa que não possas implementar mais tarde, mas começa um passo de cada vez. Se calhar, hoje em dia és omnívoro, começas a fazer metade das refeições semanais vegetarianas, metade não vegetarianas, ou cortas só na carne e consomes na mesma peixe, mais tarde começas uma abordagem ovo-lacto-vegetariana, quando te sentires bem com ovo-lacto-vegetariana, fazes uma abordagem vegan, onde continuas a comer esses tais processados, como chamam, a soja e ao tofu e a seitan, consomem esses alimentos, depois mais tarde, quando dominares totalmente a dieta, se conseguires cortar com esses alimentos porque te sentes bem filosoficamente fantástico. Agora, dizerem-me que não fazem isto e depois cometem outros erros muito piores para a vossa saúde e para a pegada ecológica, pensem sobre as vossas filosofias, porque não é isso que eu quero discutir, isto tem que ser um momento de introspeção vosso e de pensarem também no que é importante. O que é que também costuma assustar algumas pessoas que vão para a dieta vegetariana? O primeiro comum é a proteína, o segundo são os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, será que tenho que suplementar, será que não tenho que suplementar? Quais é que são os maiores perigos de uma dieta sem carne? Existem vários tipos de dietas sem fontes animais, quais é que são? Uma que eu ouço muitas vezes, João, eu sou quase vegetariano, só como frango e peixe. Boa, não és vegetariano, de todo. Quando comes só frango e peixe, só não comes carnes vermelhas, aqui não há muitas preocupações sobre déficits de vitaminas e minerais, tens uma alimentação normal. Quem é ovo-lacto-vegetariano come ovos e laticínios. Há algum risco de déficit em vitamina B12, ferro, taurina, beta-alanina, carnitina, ômega 3 e creatina? Pode ser interessante suplementar com algum deles, mas mais importante que isso é regularmente fazer análises para ter a certeza que está tudo ok. Se eu vou começar, se ainda não sou vegetariano e vou começar uma dieta vegetariana, eu vou fazer análise já e daqui a 6 meses vou fazer outra vez para perceber se melhorei alguns marcadores de saúde ou piorei alguns marcadores de saúde. É preciso monitorizar. Sem monitorizar, vivemos nos achismos e vou-vos ser sincero, viver no achismo é viver em nada. Por isso, façam análises, registrem aquilo que é importante para vocês. Quem é ovo-lacto-vegetariano não se precisa preocupar muito com a parte das proteínas, porque consomem imensas proteínas que são complexas, completas, são excelentes e, como eu falei nos scores, têm um score de 1, entre 0 e 1, são fantásticas, são muito boas a nível de estabilidade. Vegan, não consomem qualquer produto animal e devem ter na mesma as preocupações que os vegetarianos têm, ou seja, riscos de déficit de vitamina B12, ferro, taurina, beta-alanina, carnitina, ômega 3 e creatina, e também devem prestar uma especial atenção às fontes proteicas, porque corre o risco de ter alguns déficits extra, como a vitamina D, o iodo, o zinco e o cálcio. E como é que falamos aqui de saúde numa dieta sem carne? Não há provas, ao dia de hoje, não existe nenhum estudo, nenhuma evidência científica que uma dieta sem carne seja mais saudável do que uma dieta com carne. Mas uma dieta vegan mal desenhada e algumas dietas vegetarianas mal desenhadas podem, pelo contrário, ser perigosas para a tua saúde. Por isso é que eu tirei 1 hora do meu tempo hoje para preparar esta apresentação, mais 1 hora para estar aqui a fazer o live, porque eu sei que pode ser perigoso para a tua saúde se não o fizeres bem. Quais são as dificuldades mais comuns no que toca à saúde que eu tenho visto? É quase impossível, por exemplo, se quiseres seguir uma dieta baixa em hidratos de carbono, seguires uma abordagem vegetariana ou vegan, porque vais ter que consumir muitos grãos, muitas leguminosas e muitas coisas que têm hidratos e que é difícil ter uma dieta baixa em hidratos. Por isso, só para teres esta consciência que são incompatíveis. É também um desafio para veganos, vegetarianos também, mas principalmente para veganos, atingir níveis altos de proteína, que dão muito jeito em fases de perda de gordura. Os ovo-lacto-vegetarianos, por exemplo, conseguem mais facilmente usando os iogurtes gregos, os skyrs e as claras de ovo, sem prejudicar o consumo de hidratos e gorduras totais. Esta é uma vantagem que os ovo-lacto-vegetarianos têm. Os veganos vão ter sempre uma maior dificuldade, a não ser que usem proteínas vegan em pó. Por isso é que eu vos dei o exemplo de como escolher uma boa proteína vegan em pó. Em fases de manutenção,
em que não estão a perder gordura. Aqui o jogo facilita-se um bocadinho, porque quando vocês estão numa fase de manutenção, precisam de consumir menos proteína porque não estão num ambiente de perda, logo não têm tanto potencial para perder massa muscular. Como não têm potencial para perder massa muscular, é mais fácil manter o vosso músculo consumindo menos proteína. Para ter uma ordem de grandeza, 1,6 gramas de proteína por quilo. Para vegetarianos, isto significa 75 gramas para uma pessoa com 50 quilos. Face, por exemplo, se calhar às 100 gramas que recomendaríamos se estivesse numa fase de déficit de calorias para perder gordura. Por isso, atenção, os veganos têm sempre aqui um desafio maior e podem correr algum risco a nível de saúde. Agora, não quero parecer que sou contra as dietas vegan ou vegetarianas, pelo contrário, só vos quero dar todas as óticas, todos os ângulos possíveis para poderem pensar no assunto. Mas também há vantagens conhecidas, provadas pela evidência científica e pela nossa experiência. Dietas vegetarianas podem sim ajudar na perda de peso, porque no geral são dietas com altos níveis de saciedade. E se tenho altos níveis de saciedade, não tenho fome, não me petisco fora da dieta, tenho mais potencial em ser consistente e ter bons resultados. Porquê? Porque têm um maior consumo de fibras, vão consumir mais leguminosas, normalmente ajuda a consumir mais fibra, normalmente têm mais micronutrientes, se fizerem uma boa rotação de alimentos, como eu vos disse, para conseguir ter o score de 1 a nível de aminoácidos, vão ter que rodar muitos alimentos, rodando os alimentos vão ter mais micros, têm maior volumetria nutricional. O que isto significa? Normalmente essas escolhas têm uma menor densidade calórica, que significa que conseguem comer mais comida pelas mesmas calorias totais quando fazem boas escolhas, segundo as recomendações que fiz até agora. Nas fases de manutenção, como é muito mais comida, porque estão a manter, precisam de mais comida do que quando estão a perder, é mais difícil cometer exageros, ou seja, é mais fácil serem consistentes e manter isto como estilo de vida. Tem alguns extras, por exemplo, ovo-lacto-vegetarianos, sabem que podem comer queijo, por isso é uma coisa boa, é fácil manter essa dieta, mas para veganos, como não podem comer queijo, também tem a levedura nutricional, tem as manteigas de amendoins, ou seja, também pode ser uma dieta divertida na mesma. Apesar dos níveis mais altos de saciedade, há uma coisa que eu quero falar aqui, que não é uma vantagem, é um alerta, que é, apesar dos níveis mais altos de saciedade de uma dieta vegana ou vegetariana, é preciso ter atenção ao rácio de macronutrientes. Como eu disse atrás, é muito fácil quando começamos a misturar leguminosas com grãos, começamos a ter proteína a menos, hidratos a mais, sementes com frutos secos, gorduras a mais e chegar ao fim do dia com um rácio de macronutrientes não muito favoráveis. Se nunca calculaste as tuas calorias, se nunca calculaste as tuas macros, para a semana vamos fazer isto individualmente, live, todos os dias, durante 7 dias, para todos vocês, explicar-vos como é que isso pode ser feito. Não se preocupem, eu também vos dar aqui uma oferta no final do dia de hoje, como é que vocês podem obter todos esses cálculos, mas quero que se foque aqui na parte de pequeninas estratégias para fazer uma dieta vegetariana funcionar. Alguns alertas, por exemplo, a quem consome de tudo um pouco, digamos assim, ou quem é pelo menos ovo-lacto-vegetariano, a nível de proteína é fácil, porque tem os ovos, tem o leite, tem o queijo, tem o iogurte. A quem tem uma abordagem vegan, atenção, foquem se calhar um bocadinho mais nas lentilhas, nas leguminosas, no tofu, na soja, nos frutos secos, na quinoa e por aí afora. Para garantirem que têm um bom consumo de ferro, apostem em leguminosas, apostem também em alguns cereais que vêm enriquecidos com ferro, pode ser interessante, e vegetais verdes mais escuros, como os espinafres, também são uma boa opção para vocês. Para garantir que não vos falta, por exemplo, vitaminas como a vitamina C, apostem em tudo que sejam bagas, como os morangos, como as framboesas, como os mirtilos e por aí afora. Apostem em laranjas, tomates, tudo que sejam cítricos, couves, brócolos e por aí fora. São boas opções para não vos faltarem micros. Para não faltar cálcio, a quem é ovo-lacto, lá está, tem o leite, tem o queijo, tem o iogurte, é fácil. Aqui tem uma abordagem vegan, apostem em vegetais verdes muito escuros ou pães que venham acrescentados com cálcio, frutos secos, ervilhas, lentilhas, tofu e fruta desidratada, por exemplo. Na vitamina D, a principal fonte para vocês de vitamina D deveria ser uma exposição solar diária, digamos assim, mas isso é tema para outro assunto, para falarmos noutro live. Mas, por exemplo, quem tem uma abordagem mais inclusiva, que pode comer tudo, é fácil, porque conseguem comer peixes gordos, ovos e laticínios. Para quem tem uma abordagem vegan, atenção, pode ser preciso suplementar com vitamina D para garantir que não tem nenhum déficit. Vitamina B12, que é aquela que a maioria das pessoas tem mais medo. Aqui é um bocadinho mais desafiante realmente para os veganos, mas se consumirem, por exemplo,
levedura nutricional, que agora há muitas marcas a vender leveduras com sabores e por aí fora, elas são ricas em vitamina B12, são super saborosas, têm um sabor parecido com o do queijo e ajudam-vos aqui a consumir mais vitamina B12. A nível do ômega 3, ácidos gordos, vegetarianos, podem consumir suplementação, se quiserem. A veganos, se forem para suplementação com ômega 3, muito provavelmente vão ter que ir para ômega 3 feito a partir de sementes de linhaça ou a partir de algas. Existem essas duas opções a nível de suplementação com ômega 3 vegan. No entanto, vocês podem sempre consumir frutos secos, farinha de linhaça, o edamame, a soja e por aí fora, são todos boas fontes de ômega 3. Por isso, para ficarem aqui com alguns alertas para não falhar nada. Suplementação. O que é que vocês podem fazer para vos ajudar na suplementação? Suplementar diretamente com vitamina B12, para ter a certeza que não falta, mas façam análises para saber se precisam. O mesmo para a vitamina D. Para os veganos, como não são ovo-lacto, talvez suplementar com cálcio possa ser uma boa ideia. Ferro, se tiverem níveis baixos de ferro, lá está, façam análises, mas o ferro é para todos, o zinco especialmente para veganos e o iodo também especialmente para veganos. Mas já sabem, façam análises, consultem o vosso médico de família antes de decidirem fazer qualquer tipo de suplementação, não se automediquem ou autossuplementem se não for preciso. Há muitas dúvidas, ou seja, além destes dois pontos que eu acho que são os cruciais, que é a proteína e os micronutrientes, há sempre muitas dúvidas e eu escolhi algumas das mais comuns que chegam até nós, que é possível ganhar massa muscular sendo vegetariano? Sim. O que é importante vocês saberem? Um conceito que eu falo muitas vezes que se chama DME, déficit, manutenção e excedente. Se vocês querem perder gordura, o melhor ambiente para perderem gordura é o déficit de calorias, que significa que consomem menos calorias do que as que gastam diariamente. O ambiente de estabilização daquilo que vocês têm é chamado manutenção. E o excedente calórico significa que consomem mais calorias do que aquelas que gastam. E este é um ambiente mais favorável para ganhar massa muscular. Se querem perder gordura e ganhar massa muscular, a maneira ótima de o fazer é, numa fase inicial, estarem em déficit, perderem gordura, passarem para manutenção, aprenderem a manter os vossos resultados e hábitos e depois, numa fase posterior, fazer um excedente e ganhar massa muscular. E isto sim é possível com uma abordagem vegetariana, seguindo todas as recomendações que foram feitas até agora. Agora, claro que se fizerem uma fase de déficit, com uma abordagem vegetariana ou vegan, e o vosso foco é perder gordura e não estão a ganhar massa muscular, não faz mal. Desde que consigam manter a massa muscular que têm, depois mais tarde vão ter tempo de ganhar mais massa muscular e limar arestas naquilo que é o físico que vocês tanto ambicionam. Serei mais saudável? Esta é outra dúvida. Se eu não comer carne, é uma coisa mais saudável? Eu já falei antes, não necessariamente, não significa que sejam mais saudáveis. Se querem ser mais saudáveis, à parte da abordagem ser vegan ou vegetariana, como eu digo muitas vezes é mais filosófica, ética e relacionada com a pegada ecológica do que propriamente de saúde, existem 4 fatores principais que te permitem ter mais saúde. O primeiro, cuidar do teu sono, a nível de quantidade e de qualidade, dormir o tempo suficiente com uma boa rotina que te permita ter um sono profundo e regenerador. Isto é tema também para falar num outro live, se quiserem. Ter bons mecanismos de gestão de stress, ou seja, saber que o stress que vos acontece no dia a dia, vocês têm as boas formas de lidar com ele e não com comida. Atenção, uma coisa muito importante. Terceiro, serem ativos fisicamente, não é falar ir ao ginásio, isso é atividade física não planeada, estou a falar em atividade física não planeada. Serem ativos todas as horas, ou horas e meia, levantarem-se, andarem 10 minutos, diariamente irem à rua dar uma caminhada, atender o telefone e caminharem um pouco, fazerem atividades que vos mantenham realmente a mexer e que não estejam o dia todos sentados. Este é o terceiro fator que vos permite realmente ter mais saúde. E o quarto, ter um peso saudável para a vossa altura. E eu não podia deixar de pôr este meme muito conhecido, que é: doutor, pelo meu peso, qual seria a minha altura ideal? 5 metros. E espero que não me digam isso, porque não é isso que é suposto. O que é suposto é descobrirem um peso no qual se sintam saudáveis, que não tenham gordura em excesso, que vos permita ter uma atividade física diária, que vos permita ter uma boa relação com a comida, que vos permita comer de uma forma consistente, sem excessos, cuidem do sono, cuidem do stress e têm grande parte do processo controlado. E este é o mini workshop de hoje. Agora vou-vos dar aqui a abertura para tirarem algumas dúvidas comigo, para ter a certeza que não falha nada. Estou a ver que agora estou a ligar ao Facebook, até agora não tinha visto nada, estou a ver que há imensas coisas aqui no Facebook, deixem-me ver se há dúvidas, aproveitem para tirar dúvidas comigo se assim estiverem. O Filipe diz que devia ter 7 metros e meio, eu tinha que partilhar este meme, porque eu acho este meme sempre super engraçado. Eu queria muito fazer este live sobre vegetarianismo, porque eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas. Eu tenho uma pessoa em casa que defende muito esta abordagem, que está a fazer uma mudança sustentável e gradual para tentar ser
vegetariana ao longo do tempo. E eu queria passar aqui essa mensagem, apesar de eu não ser e estar consciencioso da importância que é estarmos todos atentos a abordagens diferentes, não podemos julgar que uns estão mais certos que os outros, temos que aos poucos descobrir forma de ajudar as pessoas a terem uma abordagem mais conscienciosa. E quem quer ser vegetariano, ajudá-los a ser vegetarianos e ser saudáveis ao mesmo tempo, a quem não é vegetariano, se calhar aos poucos mostrar-lhes porque é que vegetariano, nem que seja em parte, pode ser uma boa forma de seguir algumas ideologias diferentes, ajudar a ter um bocadinho mais cuidado com a pegada ecológica. Isso são coisas que eu também tenho vindo a mudar o meu mindset ao longo do tempo para garantir que eu próprio estou um bocadinho mais consciente da parte ética e por aí fora. Não quero entrar por aí, mas também vou-vos passar esta mensagem que não vejo mal nenhum, mesmo um omnívoro, gradualmente começar a ter 2, 3, 4, 5 refeições sem carne ao longo da semana. Já não estou a dizer vegan, que é bastante desafiante, e o vegan mais profundo, eu prefiro até falar no plant-based, porque vegan já tem muitas questões ideológicas a nível de consumo de produtos e por aí afora, e eu não quero entrar por aí. O que eu quero mesmo apontar é que façam uma abordagem consciente, percebam porque é que estão a fazer as coisas, não as façam só porque viram um documentário e não perceberam se esse documentário tem bases científicas e sólidas para aquilo que está a dizer, mas depois de fazerem essa reflexão e depois de decidirem avançar para este processo, espero que tenham a possibilidade de ver este workshop, tirar algumas conclusões, poder refinar o vosso processo para ter a certeza que não vos falta nada. Se tiverem dúvidas, aproveitem, vou-vos dar mais 2 minutinhos para tirar dúvidas. Eu queria que o workshop fosse mini, que fosse menos de meia hora. Estou agora a fazer mais ou menos meia hora desde que estou live, por isso acho que até me portei bem, mas quero que vocês me deem um bocadinho do vosso feedback e tirem dúvidas comigo se for o caso. Tenho aqui já o feedback da Ana, que diz: João, muitos parabéns pelo conteúdo, está formidável, muitos parabéns. Obrigado, Ana, obrigado pelo teu feedback. A Ana já é vegetariana há algum tempo. A Ana já trabalhou connosco, a Ana fez o nosso workshop Revolution Diet, a Ana depois também fez parte do nosso Fit in Six e teve resultados incríveis sendo vegetariana. É uma prova viva que é possível e foi muito bom ver mais uma pessoa que tem uma abordagem vegetariana e que tem resultados incríveis e que não há esta crença limitante que sendo vegetariano não pode ter bons resultados, porque isso não é de todo verdade. Aqui uma coisa que eu também não partilhei convosco, temos uma promoção a decorrer a quem quer, ok, imaginem que vocês já perceberam toda esta lógica do vegetarianismo e já perceberam todos os ajustes, mas vocês ainda não percebem como é que isto se aplica a vocês, como é que calculam macros, que macros é que são importantes, como é que dividem a comida ao longo do dia, como é que configuram um plano alimentar baseado nas vossas necessidades. Aqui o que eu vos quero deixar como desafio é, nós temos uma promoção a decorrer no workshop Revolution Diet. Neste momento custa menos do que um jantar para 2 num sushi, para quem come sushi, por isso vou-vos deixar o link para quem quiser saber como é que funciona o Revolution Diet. É uma espécie de curso online que vocês podem fazer ao vosso próprio ritmo, ele está sempre a ser atualizado e vocês têm acesso vitalício a todas as atualizações sem qualquer custo extra. Estamos a falar de uma coisa que neste momento está em promoção por 67€. Como veem, não é um produto com o intuito de ser lucrativo, é um produto com o intuito de vos dar ferramentas para quem ainda não investiu ou não pode investir ou sente que ainda não tempo para investir num acompanhamento mais personalizado. Este programa está neste momento em promoção. Todo esse dinheiro desse programa, como veem, está a ser reinvestido para podermos fazer mais lives gratuitos aqui no grupo, está a ser reinvestido a construir mais ferramentas para esse programa e os feedbacks sobre o programa são incríveis, por isso a quem quiser ter acesso ao programa, o que eu vou fazer é, vou colocar aqui num comentário por baixo, para que vocês possam clicar, ler o que é que o programa inclui, quais são as ofertas que inclui. Nós adicionamos mais de 600€ de oferta nesse programa, apesar de eu estar em promoção neste momento, 67€, ele tem mais de 600€ em ofertas lá dentro. Creio que pode ser uma prenda enorme para vocês neste agosto para entrarem em setembro com o pé direito. Como prometido, para a semana eu também estou de volta, vou fazer 7 lives durante 7 dias a ajudar-vos a construir o vosso plano de perda de gordura, não focado no vegetarianismo, vai ser uma abordagem um bocadinho mais aberta, mas podem pegar em tudo o que aprenderem nos próximos 7 dias também, em conjunto com aquilo que eu falei hoje e construir um plano de ação que vai funcionar para vocês. Espero que tenha sido útil para vocês. Se tiverem dúvidas, a quem for ver mais tarde o vídeo, já sabem, comentem por baixo, marquem nos comentários, eu assim que vejo o comentário eu vou-vos responder e tirar qualquer dúvida nos comentários. Espero que tenham uma quinta-feira incrível e eu vou comer o meu jantarzinho a seguir, não sei se é vegetariano ou não sou eu que estou a carregar, mas se calhar até é, e espero que vão partilhando comigo os vossos sucessos e as vossas vitórias. Não se esqueçam, desculpe,